Imagine viver em um tempo onde a riqueza não era medida apenas por números em uma tela, mas pelo que você possuía, pela influência que exercia, e pelo legado que deixava para as próximas gerações. Desde os primórdios da humanidade, impérios foram erguidos e destruídos, famílias acumularam fortunas, e as perderam, e poucas foram aquelas que realmente entenderam o segredo para manter a prosperidade ao longo dos séculos. Agora, olhe para a sua própria realidade. Você sente que está construindo algo duradouro, ou será que, sem perceber, está seguindo o caminho que leva à instabilidade e ao fracasso financeiro? Muitos acreditam que enriquecer depende da sorte, de uma oportunidade única ou de um talento especial, mas a verdade é que, desde os tempos antigos, aqueles que dominaram os princípios corretos de acumulação e proteção da riqueza conseguiram perpetuar seu sucesso, enquanto outros, que ignoraram essas leis naturais do dinheiro, viram sua fortuna desaparecer como areia escorrendo pelos dedos. Se pararmos para refletir, veremos que algumas das maiores fortunas do mundo não foram construídas da noite para o dia. Elas foram forjadas com base em princípios sólidos, transmitidos de geração em geração. Grandes impérios financeiros, como os Rothschild e os Rockefeller, não cresceram por acaso. Suas fortunas não eram apenas dinheiro acumulado, mas sistemas criados para multiplicar e proteger os recursos ao longo do tempo. E o mais impressionante, esses segredos não são novos, eles estão escondidos em escritos antigos, em provérbios milenares e nas estratégias utilizadas por reis e sábios do passado. Você pode até pensar que, hoje, o mundo é diferente, afinal, temos a tecnologia, os mercados financeiros e um ritmo de vida acelerado. Mas o que se manteve inalterado ao longo da história são os princípios fundamentais que fazem a riqueza crescer e perdurar. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: eu estou seguindo esses princípios, ou estou apenas esperando que um milagre aconteça? No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos que construíram e sustentaram fortunas ao longo da história. Vamos falar sobre o que impérios antigos sabiam que muitos ignoram nos dias de hoje, as armadilhas modernas que destroem a prosperidade e, no final, vou revelar um princípio transformador, um conceito tão poderoso que, se você aplicar corretamente, pode mudar completamente sua trajetória financeira. Um segredo que reis, mercadores e visionários usaram para garantir que sua riqueza nunca desaparecesse. Agora, seja bem-vindo ao canal Provérbios da Riqueza. Aqui, mergulhamos nos ensinamentos mais valiosos sobre dinheiro, mentalidade financeira e estratégias de enriquecimento que resistiram ao teste do tempo. E hoje, vamos juntos desvendar os segredos milenares para construir riqueza duradoura. Desde os tempos mais remotos, a riqueza tem sido um dos maiores objetivos da humanidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os verdadeiros milionários não construíram fortunas do dia para a noite. Há uma base sólida por trás da prosperidade duradoura, e essa base se chama sabedoria. Pense em Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Ele começou sua jornada financeira aos 11 anos e, até hoje, segue princípios que têm séculos de existência. Um dos maiores segredos para sua riqueza é o conhecimento e a paciência, dois fatores que sempre estiveram presentes na história de grandes impérios e homens de negócios bem-sucedidos. Mas o que realmente diferencia os ricos que permanecem ricos dos que apenas experimentam a fortuna temporária? A resposta está nos princípios fundamentais da construção de riqueza, e um dos primeiros ensinamentos milenares que devemos entender é que a riqueza não pode ser construída sobre uma base frágil. Os sábios do passado, desde os mercadores da Mesopotâmia até os grandes comerciantes de Veneza, sabiam que sem uma base sólida de conhecimento e disciplina financeira, qualquer fortuna poderia desaparecer tão rápido quanto surgiu, e isso se aplica até hoje. Um exemplo moderno desse erro pode ser visto no mundo das loterias. Estudos mostram que cerca de 70% dos ganhadores de grandes prêmios acabam perdendo tudo em poucos anos. Isso acontece porque dinheiro sem sabedoria não constrói riqueza duradoura. Eles gastam sem planejamento, fazem investimentos ruins e, muitas vezes, voltam à estaca zero. Agora, compare isso com grandes impérios financeiros como o da família Rothschild ou da dinastia Rockefeller. Eles construíram fortunas que se perpetuaram por gerações, pois seguiram princípios sólidos de acumulação de riqueza.
preservação de capital e reinvestimento estratégico. E é aqui que chegamos a um ponto crucial: os eros modernos, que nos afastam dos princípios antigos de prosperidade. A sociedade atual valoriza o consumo imediato, a busca por atalhos e a ideia de que é possível enriquecer rapidamente sem esforço. Redes sociais estão cheias de promessas de dinheiro fácil, e muitos caem nessa armadilha. Mas a verdade é que, se riqueza rápida fosse sustentável, todos os ganhadores de loteria seriam bilionários e todos que investem em esquemas duvidosos estariam ricos. O que os sábios do passado entendiam e que muitos hoje ignoram é que a prosperidade exige um conjunto de habilidades e hábitos que precisam ser cultivados ao longo do tempo. Entre esses hábitos estão a disciplina financeira, gastar menos do que ganha e investir a diferença. A paciência, riqueza real é construída ao longo dos anos, não em meses. A educação financeira contínua, quem não entende de dinheiro sempre será escravo dele. O reinvestimento dos lucros, multiplicar dinheiro é um jogo de longo prazo. E temos inúmeros exemplos históricos de pessoas que aplicaram esses ensinamentos e prosperaram. O próprio rei Salomão, um dos homens mais ricos que já existiu, entendia que a riqueza sem sabedoria era vazia. Em Provérbios 13:11, ele diz: a riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Na história moderna, vemos empresários como Jeff Bezos e Elon Musk aplicando princípios semelhantes. Bezos, por exemplo, reinvestiu quase todo o lucro da Amazon nos primeiros anos para expandir o negócio. Hoje, ele colhe os frutos dessa estratégia, pois criou uma base sólida, antes de buscar recompensas pessoais. Portanto, se você quer construir riqueza duradoura, precisa entender que existem princípios inegociáveis, e nos próximos minutos, você verá exatamente como esses segredos milenares podem ser aplicados na sua vida para transformar completamente sua realidade financeira. A riqueza não é um acidente, ela não acontece do dia para a noite, e, acima de tudo, não é fruto apenas da sorte. Os grandes impérios, os homens mais prósperos da história, e até mesmo as famílias que construíram fortunas duradouras, entenderam que a base de tudo está nos princípios sólidos de disciplina, paciência e reinvestimento. O poder da paciência e da construção gradual da riqueza. Desde os tempos antigos, a riqueza tem sido uma construção gradual. No Japão feudal, os mercadores que se tornavam ricos não eram aqueles que buscavam ganhos rápidos, mas sim os que entendiam a importância de reinvestir parte do que ganhavam. Eles aplicavam o conceito de Kaizen, que significa melhoria contínua. Da mesma forma, nos tempos modernos, Warren Buffett exemplifica esse princípio. Ele começou investindo pequenas quantias na juventude e, ao longo das décadas, construiu um império financeiro com paciência e decisões estratégicas. Seu segredo: o tempo e os juros compostos. A paciência financeira é um dos segredos que os antigos comerciantes do Oriente Médio já praticavam. As caravanas de especiarias, por exemplo, sabiam que o verdadeiro lucro vinha do tempo e da persistência. Eles compravam produtos a preços baixos, esperavam o momento certo e vendiam quando o mercado estava aquecido. A mesma lógica se aplica hoje em investimentos de longo prazo. Disciplina e controle financeiro, ensinamentos de filósofos e comerciantes antigos. A filosofia grega já ensinava a importância da autodisciplina para a prosperidade. Aristóteles afirmava que o autocontrole era essencial para alcançar qualquer grande objetivo. Se analisarmos os bilionários modernos, veremos que esse princípio continua válido. Jeff Bezos, por exemplo, ao criar a Amazon, não retirava grandes quantias para si. Pelo contrário, ele reinvestia continuamente no crescimento da empresa, garantindo que ela se tornasse o gigante que é hoje. No mundo antigo, comerciantes fenícios e venezianos construíram riquezas impressionantes porque tinham disciplina financeira. Eles entendiam que cada moeda deveria ser reinvestida no crescimento de suas frotas e no fortalecimento de suas rotas comerciais. Da mesma forma, hoje, quem deseja alcançar riqueza precisa desenvolver um orçamento estruturado, cortar gastos desnecessários e sempre destinar uma parte dos ganhos para investimentos. A importância de evitar desperdícios e sempre reinvestir parte dos ganhos. O desperdício sempre foi o maior inimigo da riqueza. O Império Romano, por exemplo, viveu seu auge
enquanto mantinha controle sobre seus gastos. No entanto, quando passou a gastar excessivamente em luxos desnecessários e deixou de reinvestir em suas estruturas, começou a ruir. Isso mostra que, sem uma mentalidade de preservação e crescimento, mesmo os maiores impérios podem cair. Nos dias de hoje, vemos histórias semelhantes, atletas e celebridades que ganham milhões, mas perdem tudo por falta de planejamento financeiro. Um exemplo clássico é o de Mike Tyson, que chegou a ganhar mais de 300 milhões de dólares ao longo de sua carreira, mas perdeu tudo por causa de gastos impulsivos e falta de reinvestimento. Por outro lado, investidores como Wayne Dalio construíram fortunas duradouras, porque sempre priorizaram reinvestir seus lucros em ativos que continuassem gerando dinheiro. Assim, um dos segredos milenares mais poderosos para construir riqueza é simples: evite desperdícios e reinvista sempre uma parte do que ganha. Isso cria um ciclo de crescimento contínuo, garantindo que seu patrimônio se multiplique ao longo do tempo. Os grandes sábios da história sempre souberam que a verdadeira riqueza não está apenas em quanto se ganha, mas em como se administra e reinveste o dinheiro. A paciência, a disciplina e o controle financeiro são princípios fundamentais que resistiram ao tempo e continuam sendo a base da prosperidade. Nos próximos minutos, vamos explorar ainda mais profundamente como esses ensinamentos podem ser aplicados no mundo moderno, para que você construa uma riqueza que realmente dure por gerações. Ao longo da história, aqueles que realmente construíram riqueza duradoura entenderam princípios que vão muito além da simples acumulação de dinheiro. Esses ensinamentos existiram ao tempo e continuam relevantes até hoje. E entre esses princípios, 3 elementos são fundamentais: a lei do ouro, a multiplicação de ativos e a construção de um verdadeiro império financeiro. A lei do ouro. O que sábios como Salomão ensinavam sobre dinheiro. Um dos reis mais sábios e ricos da história foi Salomão. Ele não apenas acumulou riquezas imensas, mas também deixou ensinamentos valiosos sobre como administrar dinheiro. Em Provérbios 21:20, ele escreveu: "Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode." Esse princípio reflete a importância da retenção de riqueza e do planejamento financeiro. Hoje, vemos um fenômeno semelhante nas histórias de milionários e bilionários. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, sempre reforça a necessidade de viver abaixo das possibilidades e reinvestir com sabedoria. Ele afirma: "Se você comprar coisas de que não precisa, logo estará vendendo coisas de que precisa." Essa filosofia é um reflexo direto da prudência financeira defendida por Salomão há milhares de anos. E não é apenas Buffett. Grandes magnatas como Jeff Bezos e Elon Musk também entendem a importância da alocação inteligente de recursos. Bezos, por exemplo, sempre reinvestiu os lucros da Amazon para expandir seus negócios, em vez de gastar em luxos desnecessários. Essa visão de longo prazo é o que transforma dinheiro em patrimônio real. Multiplicação de ativos, como os ricos do passado protegiam e faziam seu dinheiro crescer. Outro ensinamento antigo é o conceito de multiplicação de ativos. No passado, os comerciantes e investidores bem-sucedidos não confiavam em apenas uma fonte de renda. Eles diversificavam suas riquezas para garantir estabilidade e crescimento contínuo. Um grande exemplo disso foi a família Rothschild, uma das dinastias bancárias mais poderosas do mundo. No século XIX, os Rothschilds entendiam que a diversificação era essencial para manter a riqueza por gerações. Eles investiram em bancos, ferrovias, mineração e outros setores estratégicos, garantindo que sua fortuna não dependesse de um único ativo. Nos dias de hoje, essa mesma estratégia é aplicada por investidores inteligentes. Wayne Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater Associates, ensina sobre a importância da diversificação de investimentos. Ele criou a estratégia do All-Weather Portfolio, que distribui investimentos em diferentes classes de ativos para proteger a riqueza, independentemente das crises econômicas. Portanto, seja investindo em imóveis, negócios próprios, ações ou fundos de investimento, a multiplicação de ativos continua sendo um dos segredos mais poderosos para a construção de riqueza duradoura. A diferença entre acumular dinheiro e construir um império financeiro. Muitas pessoas pensam que enriquecer significa apenas acumular dinheiro na conta bancária, mas a verdadeira riqueza vai além disso. Construir um império financeiro
significa criar um sistema onde o dinheiro trabalha para você, mesmo quando você não está presente. Os grandes impérios financeiros da história foram construídos com base em ativos geradores de renda. John Rockefeller, o primeiro bilionário da história, não apenas acumulou dinheiro, ele criou um ecossistema de negócios no setor de petróleo, que continuou crescendo mesmo sem sua presença direta. Seu império se sustentava em investimentos estratégicos, controle de mercado e reinvestimento de lucros. No mundo moderno, vemos esse mesmo princípio aplicado por bilionários como Mark Zuckerberg e Larry Page. O Facebook e o Google não apenas geram receita, eles se tornaram sistemas autossustentáveis que funcionam 24 horas por dia. Isso é a essência de um império financeiro: criar fontes de renda que crescem independentemente do tempo e do esforço pessoal. Para qualquer pessoa que deseja construir riqueza duradoura, essa é a lição mais importante. Acumular dinheiro sem estratégia não é suficiente. É necessário transformar o capital em ativos produtivos que garantam prosperidade no longo prazo. Chegamos até aqui explorando os segredos milenares de riqueza, que continuam a moldar a vida dos mais bem-sucedidos do mundo. Mas ainda há mais um passo crucial que você precisa entender: como garantir que sua riqueza não apenas cresça, mas também permaneça protegida ao longo das gerações. E é exatamente isso que veremos nos próximos minutos. Vamos revelar os métodos utilizados por grandes impérios e investidores para garantir que suas riquezas durem por séculos. Então, continue comigo, porque o próximo passo pode mudar completamente a forma como você vê o dinheiro e a prosperidade. Nos tempos antigos, a riqueza não era vista apenas como um acúmulo de bens materiais, mas como um reflexo da sabedoria, da disciplina e da capacidade de tomar decisões corretas ao longo da vida. Essa mesma visão continua sendo válida nos dias de hoje. Reis, filósofos e sábios registraram, ao longo dos séculos, lições sobre prosperidade que transcendem épocas e continuam sendo aplicáveis para quem deseja construir um legado financeiro sólido e duradouro. Agora, chegou o momento de entregar a você a solução definitiva para transformar sua realidade financeira, baseada nesses ensinamentos atemporais: a sabedoria de Salomão e os princípios financeiros da Bíblia. Dentre os maiores sábios da história, Salomão se destaca como um dos mais ricos e prósperos. Seu nome é citado na Bíblia como exemplo de alguém que compreendeu os segredos da abundância e os aplicou com maestria. Ele deixou diversos ensinamentos que podem ser traduzidos para o mundo financeiro moderno. Um dos provérbios mais poderosos diz: "Na casa do sábio há um grande tesouro, mas o insensato dissipa tudo o que tem." Provérbios 21:20. Essa frase resume um dos maiores erros financeiros da atualidade: gastar tudo o que se ganha. Os ricos constroem patrimônio ao longo do tempo, enquanto os pobres, muitas vezes, vivem apenas para o presente, sem pensar no futuro. O primeiro passo para transformar sua vida financeira é entender que a riqueza não é um evento, mas sim um processo de construção contínua. Lições ocultas dos grandes impérios. Os maiores impérios da história entenderam que a prosperidade está atrelada a 3 pilares fundamentais: disciplina, estratégia e visão de longo prazo. O Império Romano, por exemplo, se expandiu e acumulou riqueza por séculos porque sabia administrar suas finanças de maneira estratégica. Eles criaram um sistema de tributos eficiente, investiram em infraestrutura e entenderam que a acumulação de recursos deveria ser reinvestida para continuar crescendo. O mesmo princípio pode ser aplicado na vida financeira pessoal. Quem administra bem seus rendimentos, investe com sabedoria e reinveste parte dos ganhos, consegue construir um império financeiro ao longo dos anos. Milionários modernos, como Warren Buffett, seguem essa mesma lógica. Começam com pouco, mas fazem seu dinheiro trabalhar para eles, acumulando riqueza de forma progressiva, transformando o conhecimento antigo em ações práticas. Agora que você já conhece os princípios milenares, é hora de aplicá-los à sua vida. Para transformar seu futuro financeiro, siga estas 3 ações fundamentais. Viva abaixo de suas posses, controle seus gastos, evite desperdícios e guarde sempre uma parte do que ganha. Isso permitirá que você tenha reservas financeiras para investir e multiplicar sua riqueza ao longo do tempo. Faça seu dinheiro trabalhar para você. O dinheiro parado perde valor com o tempo.
Invista em ativos que gerem renda passiva, como imóveis, ações e negócios, que possam crescer a longo prazo. O segredo da riqueza não está em quanto você ganha, mas sim em quanto você consegue multiplicar. Pense a longo prazo. Grandes impérios não foram construídos da noite para o dia, e a riqueza duradoura também não. Seja paciente e tenha uma visão de longo prazo para seus investimentos e decisões financeiras. A chave para a prosperidade eterna. O conhecimento sem aplicação é inútil. Agora que você tem em mãos os segredos milenares para construir riqueza, cabe a você dar o primeiro passo. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem estagnados é a ação. O momento de agir é agora. Se você quer aprofundar ainda mais seu entendimento sobre como os ricos pensam e tomam decisões, clique no card que apareceu na aba superior direita e assista ao vídeo que complementa esse assunto. Ele contém insights valiosos que podem acelerar ainda mais sua jornada rumo à liberdade financeira. A riqueza não é apenas um destino, mas uma jornada de sabedoria e estratégia. E você, está pronto para dar o próximo passo? A verdadeira riqueza não é fruto do acaso, ela não é um bilhete premiado, não é um golpe de sorte ou um acaso do destino. A riqueza que dura, que atravessa gerações, é o resultado de princípios testados pelo tempo, aplicados com disciplina e paciência. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nos segredos milenares que os grandes impérios, reis e visionários usaram para construir fortunas que resistiram ao tempo. Exploramos princípios extraídos da história, estratégias utilizadas por sábios como Salomão, e refletimos sobre como transformar esse conhecimento em uma jornada real rumo à prosperidade. Agora, cabe a você decidir, continuar no mesmo caminho ou aplicar esses ensinamentos para mudar sua realidade financeira para sempre. O dinheiro que chega rápido pode ir embora na mesma velocidade. Histórias de loterias, heranças desperdiçadas e fortunas dissipadas estão espalhadas por toda a história, mas aqueles que constroem riqueza com sabedoria criam um legado que dura. A verdadeira segurança financeira vem do conhecimento aplicado, da constância e da mentalidade certa. A grande questão é: você está pronto para sair do ciclo da escassez e abraçar uma nova mentalidade? Tudo o que compartilhamos aqui tem o potencial de transformar sua vida financeira, mas apenas se você colocar em prática. Ninguém pode fazer isso por você. A decisão é sua. Se este conteúdo trouxe valor para você, temos muito mais para compartilhar. Inscreva-se no canal e continue essa jornada rumo à liberdade financeira. Para aprofundar ainda mais seu conhecimento, assista ao vídeo recomendado, que está aparecendo agora à direita. E se você quer estar sempre atualizado, confira também o último vídeo postado no canal, que está à esquerda. A sabedoria é o primeiro passo para a riqueza, e a sua jornada começa agora.